Boa noite, igreja amada, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto. Gostaria de convidar todos, já se posicionarem, para nós darmos início. E já inicie, cumprimente aí essa pessoa que está ao seu lado, ou dê um abraço, cumprimente o seu irmão, fala, Deus te abençoe. Talvez você não tenha visto ele ou ela essa semana, fala assim, Deus te abençoe, Esse momento de comunhão, isso é muito importante na vida do cristão, Você está com a sua família, você tem outras pessoas, então é muito importante que nós realmente venhamos estar cumprimentando a todos e desejar assim que ele tenha um culto abençoado. Glória a Deus. Amém? Eu vou ler um versículo aqui e eu vou precisar somente de 5 minutos da sua atenção. 5 minutos e nós iremos dar início ao nosso culto. Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 20. Gostaria que todos prestassem atenção, até mesmo os diáconos. Todos prestassem atenção. Se tiver alguém lá fora, por favor, peça que entre, se tiver alguém lá fora, porque nós vamos dar início a um culto. E esse culto é ao Senhor. Mateus, capítulo 18, no verso 20, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, a minha Bíblia está escrito assim, ali estou no meio deles. Amém? Na minha Bíblia está escrito assim, na sua também? Amém? Então, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Pode sentar, como eu falei, mais uns 5 minutos. Por que eu estou trazendo aqui esse versículo e esse momento? É um momento para que nós venhamos realmente rever o nosso culto ao Senhor. Nós estamos aqui para Ele. Você saiu da sua casa para você cultuar a Ele. E Ele garante uma coisa, que aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no mesmo propósito que é para Ele, Ele vai estar ali no meio. E quando Jesus e por onde Jesus passa, acontece o que, igreja? Fala para o seu irmão, fala assim, milagres. Eu sou testemunha disso. Você também é testemunha disso. Porque quantos milagres nós vimos, quantos milagres vivemos, eu falo particularmente como pastor da igreja, quantas pessoas que um dia entraram dentro da igreja e no momento de um louvor, de uma adoração, aquela pessoa, ela recebeu um milagre na vida dela. Quantas pessoas que no momento da palavra, Deus trouxe uma resposta. Pessoas que um dia chegaram e ao final de um culto, agradecendo, falou assim, muito obrigado, porque eu entrei aqui e falei assim, Deus, se o Senhor não falar comigo, eu vou tirar a minha vida. E sabe no final o que aconteceu? A pessoa reencontrou uma outra pessoa, uma ex-namorada dentro da igreja, e eles casaram, porque nós fizemos o casamento deles. Tivemos pessoas que foram curadas de câncer dentro da igreja, porque alguém orou por ela. Nós tivemos pessoas que entraram com a sua vida, jovens, que na sua vida viveram os momentos assim, como todo jovem, nos seus momentos altos e baixos, mas que direcionaram a sua vida. Outras pessoas que entraram com o sonho de ter a sua empresa, viveram essa bênção também. E sabe aonde? No meio da igreja. Porque Deus abençoou. Você já vai entender o que eu vou dizer para você. Pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas,
Sabe por quê? Porque existiam pessoas que estavam reunidas no nome do Senhor. O que eu quero trazer aqui nessa noite? Se Deus está no nosso meio, nós precisamos ter temor a Ele. Nós precisamos ter reverência, porque nós estamos na casa do Senhor. E Ele está passando, e onde Ele está passando, se está acontecendo um milagre, a bênção do Senhor, ela está para ser derramada sobre a sua vida, ou então, sobre a vida de alguém que está aí do seu lado. Então, eu e você temos que fazer cumprir a palavra do Senhor, cultuar. O louvor é para Ele, é para Ele. Talvez você fale assim, puxa, mas eu questão de louvor, o louvor é para Ele. O período de louvor é para o Senhor, onde nós exaltamos o nome do Senhor. Por isso que nós temos todo um cuidado aqui em todas as letras, porque o nosso propósito é Ele, o nosso objetivo é Ele, é para Ele. E por que eu trago esse momento para todos nós? Porque muitas vezes nós não percebemos. Porque no meio, muitas vezes, de uma leitura de uma palavra, nós estamos andando, estamos conversando assuntos que não estão condizendo ao culto. Muitas vezes, no período do louvor, nós estamos andando para lá e para cá, mas é para o Senhor. Muitas vezes, eu olho, às vezes até as crianças mesmas estão ali naquele momento do louvor, a criança está com um tablet, está ali jogando, ou então está correndo. Isso é uma desonra. Nós precisamos ensinar nossos filhos também a honrar ao Senhor. Se nós desejamos que os nossos filhos sejam honrados, nós temos que ensinar eles, saber que é o momento deles honrar ao Senhor, é o momento deles louvar ao Senhor, é o momento deles adorar ao Senhor. É honra ao Senhor, pela presença de Deus. É importante para nós também, no momento que nós estamos aqui orando pela família, é momento de nós não ficarmos andando, é momento de nós estarmos orando, porque nós precisamos que o Senhor venha abençoar a nossa casa, a nossa família. No momento dos dízimos, as ofertas, é momento de nós estarmos também sentados e ouvir qual a mensagem, o que Deus vai trazer para as nossas vidas. Porque nós estamos honrando ao Senhor com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Com aquilo que Ele tem nos abençoado. Ele tem colocado, Ele tem permitido chegar nas nossas mãos, e aquilo que tem chegado nós temos consagrado a Ele, sim. Porque nós estamos dizendo assim, Senhor, a nossa fé está em Ti. Nós nos estamos colocando a nossa confiança, a nossa esperança nas coisas deste mundo. Nós temos a nossa esperança está no Senhor. Nós andamos por fé. No momento da palavra nós temos todo um cuidado também. Porque aqui, se você for olhar, cada ministro, desde os jovens quando sobe no altar, nós ministramos a palavra. Em todo o tempo e nesse culto, nós estamos exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos rever realmente o nosso culto. E eu gostaria de rever a partir de agora. Que no momento do louvor você esteja aqui adorando ao Senhor. Faça sua adoração ao Senhor. Que no momento da palavra você esteja sentado aí ouvindo o que Deus tem para falar com você. Se você está posicionado como um diácono em pé, que você tenha a postura de um diácono, está orando, intercedendo, apresentando ao Senhor. Mas que você não fique disperso. Porque é para Ele, Ele está passando. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início nesse culto hoje ao Senhor? É para Ele? Eu creio que muitos milagres vão acontecer. Nós já tivemos experiências na outra igreja. Uma vez entrou um rapaz, muitos vão lembrar aí, um rapaz 2 metros, quase 2 metros de altura. E o rapaz entrou na igreja. E no momento da adoração, eu me lembro que eu estava ministrando, e quando eu falava que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, o diabo se manifestou na vida dele, aquele homem se dobrava. O que estava nele se dobrava diante do Senhor. O que estava nele se dobrava diante do Senhor. Imagina aí, quase chegando no final, quando eu chamei, eu falei assim, que alguém queria vir para orar. Quem que veio para orar? Aquele homem veio para orar na frente. Tinha um degrau, quem se lembra, se eu descesse no degrau, eu não conseguia orar por ele. Eu fiquei no degrau de cima. E na hora que orou para aquele homem, o diabo se manifestou na vida dele. Eu quero dizer isso para honra e glória no nome do Senhor. Porque tudo que tem acontecido é Deus que tem feito, porque o homem, não tenho autoridade. O homem não dizer autoridade, mas por mim próprio, como eu poderia fazer isso? Esse homem, o inimigo se manifestou, ele caiu no chão. E oramos, repreendemos, porque aqui o diabo não faz bagunça, não. Aqui sempre vai ser o Senhor exaltado e adorado.
E eu me lembro que a pastora chegou e falou assim: ele entrou aqui com o coração dele soberbo. Ele entrou aqui com o coração dele arrogante. E aquele inimigo saiu da vida da pessoa e aquele rapaz começou a orar. E na oração dele falava assim: Senhor, me perdoa, porque eu entrei dentro da tua casa com o coração arrogante. Me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa. E chorando, deitado, eu falei só para ele fazer uma oração. Isso quer dizer que ele não respeitou o ambiente onde o Senhor é adorado. Em nome de Jesus, tenho certeza que o Espírito do Senhor se manifestará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em todas as áreas, até mesmo financeiro. Porque nós precisamos da bênção do Senhor. Ele não é o dono do ouro ou da prata, mas nós não precisamos partir somente para esse propósito. Nós precisamos dele primeiro. E temos que seguir um caminho de poder adorar a ele. Então eu gostaria que nesse momento, para nós darmos início, gostaria que quem puder ficar de pé, fique de pé. Gostaria já de chamar os levitas. Feche seus olhos. 1 Samuel 2,30 diz assim: eu honro os que me honram. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Que possamos honrar a presença de Deus aqui nesse lugar. E que possamos, na nossa casa, educar os nossos filhos, dizer assim: olha, agora é momento de adorarmos ao Senhor, filho, vamos adorar ao Senhor. Mostra para o teu filho o que Deus tem feito na sua casa, na sua vida. Mostra na tua família, para a tua esposa, olha o que Deus tem feito por nós. Se nós chegamos até aqui, foi por causa do Senhor. Se a nossa casa, a nossa família está restaurada, foi por causa do Senhor. E sabe aonde aconteceu? Foi lá na igreja. Quantas orações Deus tem respondido? Em nome de Jesus. Mateus 6,33 diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Em primeiro lugar, Ele, o reino dele. Prioridade. Vamos orar então? Que tenhamos esse momento de um concerto com Deus. E depois você vai fazer o teu melhor para o Senhor. Coloque o teu coração e não permita que o inimigo venha te roubar. Até mesmo, nós temos um cantinho ali onde as crianças trocam ali, as mães trocam as crianças. Aquele ambiente é para trocar as crianças, não é um ambiente de ponto de encontro. Nós estamos na casa do Senhor. Ele está aqui, Ele está ouvindo as suas orações. Aleluia. Deus poderoso, Deus grandioso, Tu és Deus tremendo, Senhor. E nessa noite, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor, e conforme diz aqui na Tua palavra, Tu disseste que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, que o Senhor estaria ali presente, Senhor. E eu creio, a Tua igreja crê, Senhor, que nessa noite, Senhor, mais uma vez Tu estás manifestando o Teu poder, a Tua presença neste lugar. E tudo o que nós precisamos é da Tua presença, Senhor. Por isso, Pai, diante do Senhor, nós nos consertamos como igreja nessa noite. Nós, Senhor amado, nos arrependemos e nós colocamos agora tudo diante de Ti. Apresentamos nossos pecados, apresentamos diante do Senhor, ó Pai, toda falta, Senhor amado, na hora da adoração, Pai, toda, Senhor amado, reverência, nós pedimos perdão ao Senhor. O Senhor tem manifesto o Teu poder, a Tua glória. Quantos milagres, Senhor, quantas vidas o Senhor tem marcado, Pai, com Teu poder. Vidas que têm, Senhor, vivido, Pai, Senhor, o sobrenatural do Senhor na sua vida. Senhor, quantos milagres, ó Pai. Senhor, e Tu queres e vais continuar fazendo os Teus sinais, porque esta é a Tua vontade. E que aqui hoje, Pai, que o Seu nome seja engrandecido através dos lábios de cada um, Senhor.
e que nós venhamos temer e tremer diante da Tua presença, Senhor. Que as nossas crianças, ó Pai, possam ser cheios do Teu Espírito Santo. Os nossos jovens, Senhor, sejam cheios do Espírito Santo. Que os homens sejam cheios do Espírito Santo. Que as mulheres sejam cheias do Teu Espírito Santo, Senhor. E que aqui, Senhor, há uma entrega verdadeira de adoração a Ti, Deus. Essa é a nossa oração aqui nessa noite. Portanto, Senhor, que nenhum poder das trevas, nenhum principado, nenhuma potestade, nem a iniquidade, Senhor, entrará, Senhor amado, na vida da Tua igreja neste corpo. Mas que há de acontecer, Senhor? Ah, Deus, é o Teu poder sendo manifesto, e Ele, Senhor, não suportará mesmo. Ele não suportará essa presença do Senhor, e todo pecado, Senhor, será confessado diante de Ti, meu Deus. Senhor, muito obrigado. Nós declaramos a Tua presença, porque nós cremos na Tua palavra. Os Teus sinais se manifestando neste lugar, cura, restauração, Pai, acontecendo aqui hoje, porque, Senhor, sabemos que esta é a Tua vontade. E desde já, venha, Senhor, o Teu reino. Oh, aleluia. Estenda as suas mãos para o alto. Fala ao Senhor, fala que venha o Teu reino. Fala ao Senhor, fala que venha o Teu reino. Oh, fala que venha o Teu reino, Senhor. Fala ao Senhor, fala que venha o Teu reino, Senhor. Que venha o Teu reino, Senhor. Que venha o Teu reino, Senhor. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade neste lugar, a Tua vontade nas nossas vidas, ó Pai. Porque nós Te adoramos e somente o Senhor é adorado neste lugar. Aleluia. E nós como igreja dizemos amém, amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos rasgar o céu nessa noite. Que nossa adoração venha subir como um cheiro agradável. Que nós possamos entregar o nosso melhor. Pois nesse exato momento existe uma luta querendo impedir a sua adoração subir aos céus. Para você chegar aqui não foi fácil, houve uma batalha, mas o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui nessa noite. Então nós vamos agradecer, nós vamos louvar e engrandecer a esse Deus maravilhoso, amém? Amém. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, mas Teu amor não falha. Declare de todo o seu coração. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
O vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca, nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, declare: eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, pois tu és o mesmo, Senhor, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Ele é fiel. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o... Você crê que isso tudo está cooperando para o seu bem? Declare de todo o seu coração. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo, Senhor, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo, Senhor, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, declare: eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, ele não falha. Aleluia, que Deus maravilhoso. Às vezes eu fico pensando, eu falo: Senhor, como nós somos tão inseguros, né? Temos tantas vivências, tantas experiências, tantos milagres. Cada um aqui viveu coisas que nunca imaginou que iria passar um dia, não é mesmo? Mas o Senhor segurou nas nossas mãos. Ele nos ajudou, ainda que nós sejamos fracos, falhos, pecadores, mas o amor dele não falha. Se a palavra dele diz que ele está conosco, é porque ele está conosco. Se a palavra dele diz que ele vai fazer milagre, é porque ele vai fazer milagre. E você já viveu isso, mas às vezes o medo, a insegurança nos quer fazer retroceder,
nos deixa inseguro, como Pedro, quando Jesus mandou ele andar, ele ficou com medo e afundou, sabendo que era ele, o próprio Deus que estava ali. Mas nós somos assim. E o Senhor, Ele é fiel. As aves do céu que não semeiam, que não guardam nos seus celeiros, o Senhor, Ele tem cuidado. Olha o cuidado. Quando você acordar de manhã, que você vê aqueles passarinhos cantando, louvando o Senhor logo pela manhã, como nos sentimos fracos, né? Porque nos preocupamos com as coisas do dia a dia, com as lutas, com o que vai vir. Às vezes a gente fica preocupado com o que nem está acontecendo, mas nos preocupamos. E o Senhor fala: o que dirá a nós, homens de pequena fé? Será que o amor dele é menor por nós? Jamais. Ele tem cuidado de mim e de você. E eu quero te dizer nessa noite que nada vai nos faltar. Agradeça ao Senhor. Que você nessa noite venha dar uma adoração em gratidão ao Senhor. Fala: Senhor, obrigado. Que nessa noite nós não vamos pedir, mas vamos agradecer pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele vai fazer. Porque ainda que as lutas venham, Ele vai estar do nosso lado. Então segura na mão dEle e vamos agradecer. Fala: Senhor, obrigado. Está doendo, mas o Senhor está aqui. Amém? Esse louvor vai ser uma resposta para a sua oração que você fez nesse dia. Medita nesse louvor, que ela é a resposta da sua oração. Aquilo que você falou com Deus hoje é a resposta. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Declara, igreja. Se não fosse assim, vou preparar-vos um lugar. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia! Olha o segredo da sua vitória. Presta atenção. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei.
Senhor, aleluia. Deixa o Senhor falar com você. Ele está aqui. E a presença dele já está aqui. Nós só precisamos abrir o nosso coração para sentir. Nós só precisamos abrir o nosso coração para entender o que ele quer falar conosco. Nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Se você crê, cante para ele. Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Seu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, 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 oh. Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Seu nome imutável é, imutável és, incomparável és, não há outro, não há, invencível, declare como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso que vem aos céus, nós proclamamos, Poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso
poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Vitorioso és na tempestade. Cante para Ele de todo o seu coração. Os reinos vêm e vão, teu trono acima, seu nome. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Pai, Senhor, igreja, esse mesmo Espírito, continue nessa adoração, nesse movimento, nesse mover que está aqui nessa noite. E vamos orar pela nossa casa, nossa família. O Senhor tem colocado no meu coração coisas simples que Ele já nos ensinou e nós esquecemos muitas vezes. Como uma oração, por exemplo. Uma oração do Pai Nosso que Ele nos ensinou. Ele nos ensinou como se achegar a Ele. Ele nos ensinou como falar com Ele. Ele nos ensinou, só que muitas das vezes a gente está esquecendo, igreja. Nós temos tanto tempo de a gente falar com Deus, mas na nossa mente a gente tem pouco tempo. A gente quase não tem tempo. E o Senhor, Ele fala nessa noite pra gente assim, ó. Eu te ensinei, filho. Eu te ensinei como se chegar a mim. Eu te ensinei a falar comigo.
Eu te ensinei como pedir. Então, igreja, nessa noite, faça a sua oração do Pai Nosso. Sabe aquela oração que Ele nos ensinou? A do Pai Nosso. Mas faça ela diferente. Faça ela diferente, entendendo cada coisa que você está dizendo. Cada movimento da sua boca quando dizer para o Senhor: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso, igreja, é soberania, divindade. Você está reconhecendo. Você está entrando na presença dEle, reconhecendo quem é Deus na sua vida, reconhecendo quem Ele é. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Igreja, Ele está dizendo para a gente que no céu é perfeito. Então que a gente busque isso também. No céu é perfeito, como no céu. O pão nosso de cada dia, igreja, nos dai hoje. Igreja, faça essa oração no seu íntimo. Fale com Deus no seu íntimo. Ele está dizendo assim: dependência, dependa de mim. Dependa de mim, não de vocês. Não do seu braço, dependa de mim. Ele está dizendo isso para a gente, igreja. Faça essa oração. Depende dEle, dependa dEle. Oh, Deus. Oh, Senhor, nos ajude a depender do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor. Como no seguinte, Ele diz: perdoa, perdoa, Senhor, os nossos devedores, assim como nós também lhe pedimos perdão. Igreja, nós não perdoamos mais, igreja. Igreja, a gente não perdoa mais. Nós não perdoamos. Nós dizemos: eu te desculpo, irmão, mas nós não perdoamos, igreja. Como que a gente quer se chegar a Deus, igreja? Sem pedir perdão, sem perdoar o outro, igreja. Sem pedir perdão para o nosso próximo, sem amar o nosso próximo, a gente não consegue. Como que a gente vai fazer uma oração? Como que a gente vai pedir pela nossa casa, nossa família, se a gente não consegue perdoar, igreja? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente já disse isso. E a vontade dele é que a gente se perdoe, que a gente perdoe, que a gente peça perdão, que a gente se ame, que a gente ame a cada um que está na nossa vida, na nossa casa, que a gente vê, que a gente não vê, que a gente ouve. É essa oração que o Senhor pediu para eu dizer hoje, igreja. E essa oração que Ele nos pede para fazer, só que no modo diferente, não no modo automático, como nós estamos acostumados. Ele nos pede intimidade, Ele nos pede dependência, Ele nos diz para a gente perdoar. E aí no fim ainda a gente pede para Ele, né? Nos ajuda a resistir o dia mal, nos ajuda a resistir o mal e nos livra de todo mal. Igreja, continue pedindo, continue orando. Vamos fazer oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nossas ofensas, assim também como temos perdoado os nossos devedores, nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo o mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Poderoso
Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Agora chegou a hora do dízimos e de ofertas. Para muita gente até parece uma hora muito ruim, mas para mim, no meu entendimento, é a hora de honrar e ter gratidão a Deus, né? Por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele vem fazendo com a gente. Amém? Então eu vou estar lendo lá no Provérbios 3, versículo 9 e o 10. Amém? Quem quiser acompanhar, põe aí, João. Provérbios 3, do 9 ao 10. Amém? Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os seus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Agora vamos lá em Malaquias 1:6. Como eu falei no começo, dízimo e oferta é honra e gratidão. Malaquias, primeiro capítulo, versículo 1, capítulo 6. Honra, ora, o filho deve honrar o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor e mestre, onde está o temor e o respeito referente o que me é devido? Até aqui. Então, se somos filhos, somos servos do Deus grande e altíssimos, o que cabe a nós, como dízimo para mim é honra e oferta é gratidão. E ele diz a palavra: se você honrar e tiver gratidão a Ele, os seus celeiros Ele encherá. Porque a palavra diz: Deus é fiel, Ele não é homem para mentir, Ele não vai deixar faltar nada para você. No tempo da pandemia, logo no começo, em 2020, eu estava desempregado e já era motivo de estar fechando tudo. Foi aí que Deus abriu a porta para mim. Por quê? Como a gente vem sempre ouvindo aqui de cima, que dízimo e oferta, que nem eu falei, é honra e gratidão. Se você é fiel em dizimar e ofertar na casa do Senhor, a palavra diz que Ele é fiel para cumprir todas as promessas dEle. Então Ele não vai deixar faltar na sua casa, assim como Ele não tem deixado faltar na minha casa. Quem poderia imaginar, o pessoal também fala que na idade dele, 60 anos, como é que ele ia conseguir emprego? E Deus honrou a vida dele e arrumou um emprego até hoje. Não é, pessoal? Por quê? Porque ele já vem falando também, honra, fiel, dizimar e ofertar na casa do Pai. Então, palavra oferta, palavra dízimo, honra, palavra oferta, gratidão a Ele. Porque Ele não tem deixado faltar na minha casa, eu creio que de vocês também não. Por isso é que vocês estão aqui. No começo o bispo falou, Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisaria do nosso dízimo e oferta. Mas se hoje a gente está aqui e pode desfrutar de sair daqui com uma palavra para edificar a nossa vida, é porque essa casa precisa ser mantida em pé. E como é que ela é mantida em pé? Você dizimando e ofertando, ser honrando e tendo gratidão ao Senhor. Amém?
Então, gostaria que vocês, se pudessem, ficassem de pé, pegassem esse envelope e colocassem no seu peito, no seu coração, e vamos fazer uma oração de gratidão a Ele por tudo que Ele tem nos dado e entregado. E você que é visitante, não fica constrangido, porque eu estou falando sobre isso, de dizimar e ofertar. E não tem só o envelope, você tem a maquininha para fazer o Pix, você tem, quer dizer, a chave do Pix, você tem a maquininha para fazer a sua oferta. Tem vários meios que você pode ofertar e dizimar na casa do Pai. Que seja a honra e a gratidão a Ele. Pai, quero te agradecer e te louvar e bendizer teu nome essa noite, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, os dízimos e as ofertas, Pai. Por isso, Pai, quero te pedir aqui, em nome dos meus irmãos, Pai, que não venha faltar nada, nunca, na casa deles, ó Pai, e que eles possam vir honrar e te engrandecer teu nome, e te dar gratidão a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e é o que eu te peço, Pai, seja que possa ser, nós possamos ser cada dia mais fiéis a Ti, Pai, te honrando e sendo graças a Ti por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém. Você pode trazer a sua oferta. Boa noite, igreja, Pai do Senhor. Bom, primeiramente, as crianças vão subir, sobem devagar, tá? Cuidado com a escada. Amém? Bom, vou estar aqui trazendo primeiramente os recados. Primeiramente, agradecer os visitantes dessa noite, o Wanderson, o Joe, a Brícia e a Rebeca, são os filhos da Denise, então sejam bem-vindos. Que vocês possam montar mais vezes, que eu possa abençoar cada vez mais a vida de vocês, amém? Bom, trazer o primeiro recado, desta noite, primeiro e único, a gente amanhã se inicia, 70 semanas de Daniel, então os meus vão estar colocando aqui, são 70 semanas, amanhã se inicia a partir das 15 horas, então a igreja está convidada, está participando, vai ser ministrado, se não me engano, pelo Marcos Pessotti, Pessotti? Isso aí, está ministrando pelo Marcos Pessotti, tá? Então está aqui a partir de amanhã, aqui na igreja mesmo, amém? Amém. Esse momento, momento da palavra, o bispo colocou aí agora a nossa nova série, nova série de reconstrução, e é um tema, eu falo que bem forte, a gente está meditando aí no livro de Neemias, e eu estava meditando nesse texto, em Neemias, e pesquisando um pouco, e aí eu lembrei que, se não me engano, em maio de 2020, mais ou menos, no meio da pandemia, a gente ficou muito tempo parado, sem ter o culto, sem ter programação, e eu, a Michelle e a Denise ali, a gente não tinha como fazer algo com os jovens, a gente pensando no que fazer com os jovens, o que trazer para esses jovens no meio de uma pandemia. A gente sabia que a pandemia ia prejudicar muita gente, ia prejudicar muitas vidas na questão de presença do Senhor, buscar a Deus, leitura de palavra, e principalmente para os jovens ele precisa estar constante, sempre tendo algo, e
quando foi em maio, né? Acho que foi em maio, né, Mi? Mais ou menos maio, no começo da pandemia, a gente teve ideia de fazer o culto online. Então, todo dia de noite, mais ou menos umas 20 horas, a gente se reunia para ter um culto. Mas para não ficar algo que, um traz a palavra, outro não traz, a gente começou a meditar em alguns livros. E se eu não me engano, o primeiro livro que a gente começou a meditar foi o livro de Neemias. A gente colocou o livro de Neemias para todos os jovens meditar. Então, todos os dias a gente lia um capítulo nesse culto. A gente lia um capítulo e falava sobre ele, o que cada jovem entendia, né? Sobre a palavra, sobre o que estava trazendo. E eu lembrando, isso edificou muito as nossas vidas, nossos jovens, né? O que era a reconstrução, o que a reconstrução daquele muro de Neemias, ele podia trazer para nossas vidas, né? E nesta noite, eu buscando, né, no Senhor o que trazer, eu fui ler Neemias 4, né? Então vou estar trazendo a palavra de Neemias 4, que ele fala de Tobias, né? De Sanbalat e Tobias. Quando Neemias ele estava na reconstrução, começou a vir a adversidade, né? Começou a se levantar pessoas contra a reconstrução daquele muro. E ali Deus ministrou no meu coração que como a gente tem agido em meio às adversidades, né? Então o tema desta noite eu coloquei agindo em meio à adversidade. Porque por muitas vezes a gente não sabe agir no meio das adversidades. Muitas vezes a gente não sabe como agir no meio da luta, né? Por muitas vezes a gente não sabe como buscar. Mas antes de iniciar aqui no versículo 4, eu anotei aqui para falar algo sobre Neemias, algo interessante de Neemias, que se a gente for ler no capítulo 1 de Neemias, a gente vai ver quando Neemias ele teve a iniciativa de reconstruir o muro. E quando a gente vai na Bíblia, a gente vê muitos profetas, muitos homens da palavra, sempre quando ele buscava fazer algo do Senhor, vinha algo para eles, né? Eu posso falar, Jonas, ele teve, Deus buscou Jonas e falou para ele até aquela cidade de Nínive e levar uma palavra, né? E cada homem da Bíblia, você vê que Deus foi falar com eles, ou ele teve um sonho, ou o anjo apareceu para o Senhor. Neemias não. Neemias ele não precisou de uma revelação. Neemias ele não precisou de um sonho. Neemias ele só precisou tomar uma atitude na vida dele. E muitas vezes na nossa vida falta apenas a atitude. Porque muitas vezes a gente fica esperando vir do altar uma revelação daquilo que a gente precisa reconstruir na nossa vida. E Neemias ele não precisou disso. Neemias ali chegou para ele que a cidade de Jerusalém ela estava destruída. Os muros estavam destruídos. E Neemias ele falou, então eu vou até lá, eu vou pedir ao rei para que eu possa ir até lá e reconstruir o muro. E nessa noite eu quero colocar aqui para nossas vidas, será que não tem algo que o Senhor está, que você sabe, né? Nem o Senhor, mas você sabe que você precisa reconstruir? Algo que você sabe que a sua vida você fala, Senhor, está destruído. Só que não precisa eu ter a revelação porque eu sei. Porque eu sei que está destruído, eu preciso ter uma mudança. E aí entra Neemias. Neemias ele não ficou no conforto da casa dele. Neemias ele era um copeiro, né? Ele era um garçom, vamos dizer, do rei. Neemias ele poderia muito bem ter tudo ali dentro. Ele tinha uma vida financeira, vamos dizer, boa, né? Que ele trabalhava para o rei. Ele tinha uma estabilidade na profissão dele, no trabalho dele. Ele tinha ali tudo que era pago. Ele poderia dar uma boa vida para a família dele. Mas mesmo assim, Neemias ele se colocou a ir reconstruir aquele muro. Ele se colocou, ele saiu do conforto da casa dele para falar assim, eu vou lá, porque aquele povo precisa. E muitas vezes a gente precisa sair desse conforto que está dentro de nós, desse comodismo que está dentro de nós para reconstruir algo que é nosso, algo da nossa vida, né? Se a gente ler todo o livro de Neemias, vai falar sobre cada parte que ele foi reconstruir. Imagine cada portão, se eu não me engano é no 3, ele fala de cada portão que ele coloca cada portão desse como se fosse uma área na sua vida. Como é que você tem tido estratégia e tem reconstruído cada área? Será que você tem esperado uma revelação vindo ao altar? Para falar assim, Senhor, eu preciso reconstruir minha vida financeira, Senhor, eu preciso reconstruir a minha vida familiar, Senhor, eu preciso reconstruir a minha vida espiritual, minha vida em comunhão contigo.
Será que precisa ver a revelação ou você já sabe que precisa mudar? E basta você sair do comodismo. Quando a gente fala de uma vida financeira, aquilo que o Reinaldo trouxe aqui sobre dízimos e oferta é sair do comodismo, é entender o que a palavra fala sobre dízimos e ofertas, é entender o que a palavra ela fala sobre obediência, e aí sim a gente começa uma reconstrução. Então nessa noite, igreja, eu quero trazer algo para a vida de vocês, exatamente sobre quando a gente sai desse comodismo, quando a gente sai desse conforto e começa a enfrentar, aí vai vir as diversidades, vai vir a luta. E aí abrindo lá em Neemias 4, a partir do versículo 1, vai falar assim: quando Sanbalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estavam implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: aqueles que é fraco, os judeus estão tentando fazer. Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifício? Serão capazes de terminar o que se iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção, dos montes de escombro e de pedras queimadas. Tobias, o amonitas, que estava no seu lado, acrescentou: mesmo que se ergam, uma só raposa derrubará este muro de pedras. Vou ler até aqui, depois a gente continua. Nessa primeira parte, a gente vê que Sanbalate, ele tomou, quando ele percebeu que, e ele ficou sabendo que Neemias, ele foi lá para reconstruir um muro, ele se irou de uma tal forma que ele poderia atacar, ele poderia pegar todo aquele exército que ele poderia juntar e atacar a cidade e derrubar novamente o muro. Mas primeiramente, quando ele se irritou, ele começou a zombar da vida de Neemias, ele começou a zombar daquele povo, e muitas vezes quando você se levanta e fala assim: Senhor, eu vou reconstruir a minha vida. Muitas vezes quando a gente entra dentro de uma igreja e fala assim: Senhor, eu estava fora dos seus caminhos, agora eu quero te conhecer, eu quero ter uma vida contigo, muitos vão zombar de você, muitos vão falar: aquele ali não tem chance, aquele ali não consegue, tanta coisa que aquele ali fez, tanta coisa que aquele ali ele já fez nessa vida, e agora ele está tentando reconstruir uma vida, e vão te atacar. E por muitas vezes vocês vão entrar e vão falar assim: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso. Mas Neemias não. Neemias, quando ele começou a ser atacado, quando Neemias ele entendeu, que quando Tobias e Sanbalate começou a atacar ele, zombar dele, o que Neemias fez? Neemias ele se entristeceu. Neemias ele começou a falar que ele não podia, ele não conseguia. Neemias ele começou a falar: Senhor, eu não posso. Ele começou a se colocar para baixo. Não. Neemias ele fez a única coisa que ele poderia ter feito. Ele foi buscar no Senhor o que ele poderia. Ele foi buscar no Senhor como agir. E por muitas vezes a gente não entende como agir no meio das adversidades. Por muitas vezes a gente não entende como agir no meio da luta. E por muitas vezes apenas a gente só pode dobrar o nosso joelho. O Senhor ele espera pelo menos isso. Apenas isso. Que a gente venha colocar no Senhor todas as nossas lutas, todas as nossas adversidades. Aqui no versículo 5, no versículo 4, Neemias ele começa a orar a partir do versículo 4, que diz assim: nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de uma grande humilhação e zombaria, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiraram contra nós, para a sua própria vergonha. Faz também com que eles sejam levados como escravo para uma terra de cativeiros. Não perdoes os seus erros e os pecados, nem apague as suas afrontas e atitudes, mas pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão
chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à sua obra. Aqui Neemias ele agiu de uma forma que muitos não esperavam. E muitas vezes ninguém espera isso de nós. Por muitas vezes as pessoas vão te atacar, ou que não sejam pessoas. Ontem, a gente aqui no momento de ensaio, no momento de adoração, a gente começou a conversar com os levitas. E no momento que a gente estava conversando e ministrando sobre eles, a gente lembrou de um louvor, que é o maior vilão sou eu. Esse louvor ele fala que muitas vezes a gente tenta por algo, a gente tenta construir algo dentro de nós, ou nosso coração, e quem é o nosso maior vilão? Nós mesmos. A gente se coloca para baixo, a gente fala que a gente não consegue, a gente fala que a gente não pode, né? Por muitas vezes, hoje eu estava conversando, né, com Deus até para meditar na palavra, né, terminando de meditar, e veio algo que por muitas vezes eu na minha vida profissional, quando eu comecei a crescer na minha vida profissional, eu falava: Senhor, mas eu não vou conseguir. Mas quem sou eu, Senhor? Aqui alguns já sabem da minha vida, né, na parte profissional, tanto que eu cresci. E eu falo que hoje eu estou num cargo de gestão sem nem ter estudo. Eu nunca estudei. E todas as empresas, quando eu falo até eu brinco com o bispo, toda vez que eu estou vivendo algo com o Senhor, vem alguém, uma empresa vem lá e me chama, fala assim: eu te pago tanto, né? Eu falo que algum tempo atrás me chamaram para trabalhar em outra cidade, e mexe com a gente na parte financeira. Você fala assim: eu posso dobrar salário, eu posso ganhar mais, eu posso dar uma vida melhor, mas é aquilo que o Senhor quer para a minha vida? Não, não é. Não é aquilo que Ele espera de mim. Mas só trazendo algo para nossas vidas, né, sobre isso. Por muitas vezes o nosso maior vilão está dentro de nós. A gente não sabe aquilo que a gente quer. Por muitas vezes a gente vai falar assim: Senhor, eu estou vendo isso é bom para mim. E aí a gente esquece de buscar em quem? A gente esquece de buscar em Deus. Aquilo que Ele espera de nós. O que Deus quer da sua vida? Né? Você fala assim: Senhor, eu tenho isso. Neemias, ele falou assim: Senhor, está vindo uma humilhação sobre mim, sobre nós. A gente está tentando reconstruir. A gente está tentando levantar esses muros. E está vindo zombaria, está vindo afronta. E por muitas vezes vai vir na sua vida. Você vai falar assim: Senhor, eu quero reconstruir uma vida contigo. Senhor, eu quero reconstruir, sabe, uma busca, uma intimidade contigo. Senhor, eu preciso disso. E vai vir começar a vir zombaria para a sua vida. Vai vir começar a vir afronta. Eu falo que o inimigo, tanto Tobias quanto Sanbalate, ele não foi contra Neemias porque ele achou que Neemias não ia reconstruir. Aqui ele fala que Tobias, quando ele complementou, ele falou assim: eles vão reconstruir lá, mas uma raposa vai bater lá e vai derrubar. Mas quando a gente analisa essa palavra, eu falo assim: Senhor, será que ele confiava nisso? Será que até Tobias acreditava que uma raposa só derrubaria? Porque se ele acreditasse, ele não ia se preocupar com o muro. Ele não ia se preocupar em afrontar. Ele ia falar: deixa lá, na hora que reconstruir, qualquer coisa derruba. Não, se todas as vezes que Tobias ou Sanbalate ele tentava derrubar, é porque ele acreditava que aquele povo ele poderia reconstruir. E se o inimigo hoje ele tenta contra a tua vida, é porque ele sabe que aí dentro tem uma reconstrução e que Deus ele tem algo sobre a vida de vocês. Ele tem algo sobre nossa vida. Senão o inimigo ele não vai se afrontar contra nossas vidas. Ele não vai afrontar aquilo que ele não espera. O inimigo ele não vai tentar derrubar aquilo que Deus não pode colocar de pé. Se nossas vidas, ela sempre vai estar para baixo, para que o inimigo ele vai afrontar? Para que o inimigo ele vai tentar derrubar algo que já está embaixo? Mas não, se hoje você está tendo uma afronta, uma adversidade, é porque Deus tem algo na sua vida, é porque Deus tem algo para reconstruir. Basta a gente se colocar de pé e fazer que nem esse povo, porque depois aqui no versículo 6 vai falar que esse povo, ele antes de olhar para a fonte, eles oraram, só que eles foram reconstruindo. Ao mesmo tempo que eles foram buscar no Senhor, eles não deixaram de agir. Ao mesmo tempo, eles não deixaram de reconstruir algo que foi proposto. Ele não deixou a obra, ele não deixou de fazer. Muitas vezes a primeira coisa que a gente quer parar é o quê? A obra com o Senhor. A primeira coisa que a gente quer parar
a gente fala assim: Senhor, eu não consigo mais. Eu cheguei até aqui, eu não consigo, eu vou parar. Eu estava vendo uma história, né, de dois sapos, e ele casa muito com que as adversidades ela encontra nas nossas vidas. Acho que alguns conhecem, né, os mais velhos vão conhecer. Tinha dois sapos que eles estavam meio que numa competição. Eles entraram para uma competição e eles tinham que ir subindo cada degraus, né? Eles tinham que chegar no topo de como se fosse de um muro, e eles iam pulando. E os sapos em volta começaram a falar: vocês não conseguem, vocês não vão chegar, vocês vão cair, cuidado com aquilo. Tá vendo aqueles sapos que estão ali embaixo mortos? Foram pessoas que não conseguiram, um dia tentaram. Eles começaram a falar, até que o primeiro sapo, ele parou na metade do caminho e ele desceu, porque ele falou: eu não consigo. Só que o outro sapo, ele começou a pular, ele continuou pulando, e o povo continuava gritando, aqueles outros sapos continuavam gritando. Quando ele chegou lá em cima, foram entender e perguntaram para o outro sapo assim: como é que será que ele conseguiu? Por que ele não caiu? Por que ele não escutou nós? Ele falou: porque aquele sapo, não é porque ele não desistiu, não é porque ele queria, é porque ele era surdo. Ele deixou de ouvir aquilo que era negativo para a vida dele. Ele deixou de ouvir aquilo que às vezes até ele mesmo se falava: eu não consigo. Aquilo que muitas vezes as pessoas falam para vocês não conseguem. Só que muitas vezes vocês têm que deixar de ouvir essas pessoas e começar a buscar no Senhor e falar assim: Senhor, o que eu posso, o que eu não posso? Senhor, se eu não consigo, venha comigo. Senhor, se eu não consigo, eu sei que o Senhor, aquele mesmo Deus que estava com Neemias e com aquele povo para reconstruir, eu sei que é o Senhor que vai estar comigo para reconstruir essa área na minha vida. Por muitas vezes eu entendo que na nossa vida a gente quer reconstruir algo. Eu não sei aqui o que você está passando, não sei aqui o que você está tentando reconstruir. Por muitos aqui estão tentando reconstruir uma área familiar, uma vida familiar. Outros estão tentando reconstruir uma vida com Deus. Outros estão tentando reconstruir uma vida financeira. Só que vocês estão tentando de qual forma? Da sua forma? Ou vocês foram buscar no Senhor e falar assim: Senhor, como é que eu tenho que reconstruir? Neemias, antes de qualquer coisa, ele foi buscar no Senhor. Neemias, antes de tentar, ele foi orar. E depois que Neemias orou, o que ele foi buscar? Ele foi buscar uma autorização com o rei. Ele foi pedir para o rei uma carta para que ele pudesse reconstruir o muro. E o rei lhe deu a carta? Deu. E nesta noite o Senhor, ele te dá uma carta. Aqui a palavra. Ele te dá essa carta para você reconstruir a sua vida. Basta você entrar na palavra, basta você entender o que essa palavra diz para a sua vida. Muitas vezes a gente quer ir por nós. A gente esquece de buscar aqui, o que a palavra diz que a gente precisa fazer. Senhor, o que a palavra diz sobre o meu trabalho? Senhor, o que a palavra diz sobre a minha vida financeira? Senhor, o que a palavra diz sobre buscar ao Senhor? Ai, Senhor, eu te busco. Deus, eu tinha uma vida tão próxima contigo. Deus, eu orava, eu buscava, eu jejuava. Hoje eu não consigo mais. O que falta? O que falta hoje para você voltar a isso? Precisa o bispo falar? Ou precisa você sair do comodismo? Você sair desse conforto que você se colocou? Eu lembro de Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim, Davi pecava, Davi errava. E quando Davi, ele foi buscar no Senhor, quando Davi, ele foi buscar algo, Davi, ele falou: Senhor, eu posso perder tudo o que eu tenho, mas que eu não perca a tua presença, que eu não perca algo que é teu. E por muitas vezes a gente tem esquecido de não perder algo que é de Deus. A gente tem mais preocupado com a nossa vida material, com o que as pessoas vão se preocupar em falar de nós. E Deus hoje, ele quer te trazer uma reconstrução na sua vida. Deus hoje, ele quer te ensinar a reconstruir, mas através dele, passando por todas as diversidades, passando por todas as afrontas. Deus, ele quer reconstruir algo que vocês deixaram de reconstruir. Se vocês pararam no meio do caminho, coloca no Senhor e fala: Senhor, até aqui foi eu que consegui, eu não consigo mais, agora eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda. Me dá estratégia, me dá força,
Neemias, ele foi buscar no Senhor, ele foi buscar algo em Deus, algo que ele não poderia. E quando Neemias ele vai pedir a carta para aquele rei, e eu entendo esse rei hoje, se trazer para nossas vidas, eu entendo como nosso rei, o nosso Deus. Além de dar a carta, lá em Neemias 1, ele vai falar sobre a matéria. Quando Neemias ele foi reconstruir, quando ele avisou para o rei que ia reconstruir, além da carta, o rei ele entregou madeira para Neemias. Ele entregou material para que Neemias pudesse reconstruir. E se hoje falta material na sua vida para reconstruir algo, o Senhor ele tem esse material. Deus ele tem o material que você precisa para reconstruir a sua vida, para reconstruir algo dentro de você, para reconstruir uma área da sua vida. Se você fala assim hoje, Senhor, eu quero reconstruir a minha busca contigo, a minha intimidade, o Senhor ele tem esse material. Mas basta você buscar, basta você pedir. O bispo aqui no começo do culto, ele pôde trazer algo para nossas vidas sobre adoração. E nessa semana, eu senti algo no coração, de ontem a gente ter feito algo diferente aqui com os levitas. Foi algo particular nosso, mas a gente entendeu que faltava essa adoração. Estava faltando, muitas vezes nas nossas vidas. Não é porque a gente está aqui em cima, a gente é diferente de vocês. Não é porque hoje eu posso estar aqui falando da palavra, eu sou diferente, não, eu sou igual. Da mesma forma eu tenho áreas que eu preciso reconstruir. Da mesma forma eu falei assim, Senhor, a gente precisa entender o que é te adorar. A adoração, isso faz parte da reconstrução de um servo do Senhor. Senhor, onde que eu posso te adorar? Onde que eu posso adorar o teu santo e glorioso nome? Se a gente for olhar Salmos ele tem muito versículo, muitos capítulos que vai falar sobre a adoração ao Senhor. E se hoje o bispo pôde trazer algo, é porque está faltando algo, é porque Deus incomodou. Se Deus incomodou o bispo, é porque está faltando a adoração. Senhor, o que eu preciso para te adorar, para te buscar? Adoração é só cantar? Não. Ontem, quando a gente podia cantar, a gente estava cantando, eu falei, gente, medita na letra de cada louvor. E quando a gente canta cada louvor, se a gente não medita, a gente não sabe o que a gente está cantando. Eu falo para os levitas aqui, tanto eu quanto o Rodrigo, o Alex, o bispo, quando a gente fala sobre meditar, eu falo, gente, tome cuidado quando você canta sem entender algo. Até mesmo dentro de uma igreja. Quando o bispo falou assim, a gente se preocupa com o que a gente está trazendo, porque a gente traz louvor que está pautado na palavra. A gente não vai trazer algo que foi da nossa vontade, não, algo que está na palavra. Louvores que estão na palavra, louvores que condiz com a palavra. Só que a gente tem que saber o que a gente canta, o que a gente adora. Isso faz parte de uma reconstrução de vida. Isso faz parte de uma reconstrução. E até mesmo para a gente entender como é que é passar por uma adversidade, passar por uma luta, o louvor ele te ajuda. Só que você precisa entender o que o louvor traz. Hoje a gente pôde cantar sobre o amor de Cristo, sobre o amor de Deus não falhar. O amor de Deus ele não falha sobre nossas vidas. Só que por muitas vezes, se a gente duvida desse amor, se a gente está duvidando do amor do Senhor para com as nossas vidas, a gente está cantando por cantar, gente. A gente está cantando por cantar. E a gente não deve cantar por cantar. Quando a gente fala assim, Senhor, Ele me ama, Ele te ama. Sabe quando o Senhor te amou? Quando Ele entregou o teu único filho por amor a cada um de vocês. Quando Jesus, Ele se fez homem para sofrer aquilo que nós deveríamos ter sofrido. Toda a dor, toda a luta que nós deveríamos ter passado, Jesus, Ele foi passar. Jesus, Ele passou por nós. Jesus, Ele passou por essa luta, por essa adversidade. E por que quando a gente tem uma lutinha, a gente se entrega? Porque quando a gente tem uma adversidade, quando a gente tem algo que Ele fala assim, desiste. Então que fala, Rodrigo, desiste, você não vai conseguir. A gente para, mas não, o Senhor hoje Ele fala, Rodrigo, se você não consegue, eu estou contigo, eu vou conseguir por você, eu te dou o caminho, eu te dou a palavra, eu te dou a matéria, eu que te entrego. Não é você que vai conseguir, não é suas forças, é o Senhor que te dá. Então igreja, nessa noite,
busca o Senhor. Fala, Senhor, eu tenho uma área que eu preciso reconstruir. Deus, eu quero reconstruir contigo, eu quero ter uma vida mais próxima. Senhor, eu tenho uma área aqui da minha vida que eu não consigo mais. Fala, Senhor, eu tenho uma área aqui, eu preciso reconstruir a minha família. Eu preciso reconstruir. Senhor, minha família hoje, ela não está como o Senhor quer. Porque não tem que ser como nós quer, tem que ser como o Senhor quer. Fala assim, Senhor, se minha família não está, o que eu posso fazer? Neemias, quando ele foi falar com o rei, ele fala assim, lá está destruído. Jerusalém, ela está uma cidade que ela pode ser atacada, ela está fraca, ela está enfraquecida. Ela está destruída, o muro dela, o muro, quando a gente fala de muro, ele é proteção. O muro, ele é proteção sobre nossas vidas. O muro, ele te dá proteção. E quando aqui Neemias, ele foi falar do muro, ele falou assim, a cidade está sem proteção. E se na sua vida existe uma área sem proteção, fala assim, Senhor, reconstrói o muro de proteção. Se sua vida financeira hoje ela está destruída, se esse muro está caído, fala assim, Senhor, hoje eu me coloco para reconstruir. Só que para isso eu preciso tampar, Senhor, a brecha que está entrando. Senhor, eu preciso tampar. Como é que eu levanto esse muro, Senhor, na minha vida? Senhor, se hoje eu não consigo te adorar, porque tem algo que me atrapalha, tem algo ali que não deixa eu te buscar, eu preciso reconstruir esse muro, Senhor, para que eu tenha proteção novamente, que nada atrapalhe a minha vida com Deus. Se hoje algo te atrapalha a tua vida com Deus, na obra do Senhor, é porque tem algo que está batendo de frente com isso, está sem proteção. Busque no Senhor hoje essa reconstrução desse muro. Fala assim, Senhor, é só o Senhor que pode reconstruir. Só que isso precisa de nós nos colocarmos à disposição, sairmos do comodismo. Eu falo que o comodismo da nossa vida é muito fácil como cristão, sair da nossa casa, vir num sábado, cantar 3, 4 louvores, escutar uma palavra do altar, ir embora e continuar da mesma forma que entramos, da mesma forma que vivemos. É muito fácil isso. É muito fácil a gente viver sempre nessa mesmice. Fala assim, eu vou lá, escuto o que vem da palavra, escuto o que a pastora traz, escuto o que o bispo traz, escuto o que o pessoal te ministra. É muito fácil eu vir aqui escutar e falar assim, amém. Vou ir lá escutar, tirar aquilo que é para mim, aquilo que é bom e ir embora, mas não mudar. Não ter uma mudança, não ter uma reconstrução de vida. Não fala assim, Senhor, eu preciso mudar. A palavra, ela tem que chocar nossas vidas. A palavra, ela tem que vir de encontro com as nossas vidas e falar assim, Senhor, eu preciso mudar algo. Todos nós precisamos mudar. Todos nós temos uma área a reconstruir. Nós não somos perfeitos. E a gente sempre vai ter uma área a reconstruir. Sempre. A nossa vida, ela é de reconstrução com o Senhor. Na nossa vida a gente nunca vai falar assim, ó, agora eu fiquei santo, agora eu não tenho mais. No dia que não tiver mais, pede para o Senhor te levar. Fala, Senhor, agora eu estou pronto para subir. Se eu não tenho mais nada para reconstruir, mais nada para te buscar, pode me levar. Porque não tem mais o porquê eu ficar. Porque se eu ficar, eu vou pecar. Se ficar, vai ter um muro que vai cair de novo. Se eu ficar aqui, Senhor, se eu continuar nessa vida, vai ter um muro que vai cair. Só que quando esse muro cair, é vocês que tem que se levantar e falar assim, Senhor, eu vou reconstruir. Eu vou à frente, eu vou lutar para reconstruir. E indo aqui para o final da ministração, para a parte final da ministração, quando a gente for lá em Neemias 6, ele vai falar sobre o que Sanbalat e Tobias ele começaram a fazer. Lá em Neemias 6:1 diz assim: tendo ouvido Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arabe e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem,
vamos encontrar-nos em uma das aldeias das planícies de Ono. E eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por essa razão, enviei-lhes mensageiros com essa explicação. Estou executando um grande projeto e não posso descer agora, afinal, porque eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar convosco. Aqui a gente olha que tanto Sanbalate quanto Tobias e Gesem, eles não deixaram de ir contra Neemias, mesmo com os muros reconstruídos. Mesmo que você fale assim hoje, eu consegui reconstruir um muro que existia dentro de mim destruído. As adversidades, elas vão parar? Não. As adversidades, elas não vão parar. Só que ela vai vir de um jeito diferente. Ela vai começar a vir não mais com ira. Ela não vai vir mais com uma afronta. Ela vai vir com convites. Ela vai vir com convites que muitas vezes vocês vão olhar e vão falar assim: Senhor, eu quero isso para minha vida. Senhor, aquilo é tão bom. Ou muitas vezes vocês não vão nem falar Senhor, vocês só vão ir. Neemias, ele poderia ter ido lá e falar assim: vou tomar um café, né, vou conversar um pouco com aquele povo, depois eu volto. Deixa aqui, deixa para amanhã. Amanhã eu coloco os portões, eu coloco os portais que precisa, amanhã eu termino. Né, que muitas vezes a gente é assim. Nós como seres humanos, a gente deixa para amanhã o que a gente pode fazer hoje. É normal. E Neemias, ele poderia ter ido. Só que Neemias, ele sabia para quem que ele estava fazendo. Neemias, quando ele teve a primeira afronta, as primeiras afrontas, ele foi buscar em quem? Em Deus, a estratégia. E esse mesmo Deus que dava estratégia para Neemias continuou com ele na reconstrução. E o mesmo Deus que está te reconstruindo é o mesmo Deus que vai estar com você quando estiver reconstruído. Quando estiver de pé, quando você fala assim: Senhor, eu já consegui, Ele não vai te abandonar. Porque vai ter um momento que vai vir a afronta de novo, ou vai vir um convite. E quando vem esse convite, você vai entender se aquilo é de Deus ou não é. Só que para você entender se é de Deus, vocês precisam estar reconstruídos. Vocês precisam estar com o muro já reconstruído. Vocês precisam ter começado a evoluir com o Senhor. Porque senão a gente não entende. Quando a gente tem a brecha, a gente deixa qualquer coisa nos atrapalhar. Eu falo por mim. Enquanto eu não conseguir fechar uma brecha na minha vida profissional, tudo que vinha para mim era bom. Tudo que vinha ali, eu falava assim, minha esposa que está ali, a Denise, ela vai lembrar. Chegou uma época da minha vida, teve um ano da minha vida que eu passei por 3 empresas dentro do mesmo ano. 3 empresas. Isso é bom? Ganhava mais? Muitas vezes não. Porque muitas vezes eu saía de um local que eu trabalhava perto de casa para ir trabalhar mais longe. O custo era muito maior. No final das contas eu ganhava menos. Só que por que eu aceitava? Porque tinha alguma coisa que brilhava meus olhos. Isso que brilhava meus olhos era Deus? Era a palavra? Não. Não era. Que brilhava meus olhos era algo carnal. Era algo que ia satisfazer a minha carne, a minha vontade. Fala assim: nossa, estou indo para uma empresa que é maior. Sai de uma empresa de 1.000 funcionários para 1.200, estou evoluindo. Não estou. Porque se eu for buscar na palavra, eu estou retrocedendo. Porque eu estou esquecendo daquilo que Deus tinha para a minha vida. E sabe onde me atingia? Na minha vida ministerial. Eu era uma pessoa inconstante na minha vida ministerial. Eu não tinha uma constância. Quando eu trocava de trabalho, eu falava assim: agora vai ser diferente. Agora eu vou estar lá toda sexta de ensaio, todo sábado, todo domingo, que era de domingo culto, toda terça e quinta, quando a gente tinha de terça e quinta. E quando eu trocava, mudava uma chavinha dentro de mim e falava assim: agora eu preciso priorizar meu trabalho. Eu preciso priorizar aquilo ali porque eu tenho a experiência, eu preciso passar da experiência, eu tenho meus 3 meses. Eu preciso entregar algo aqui, Senhor, para me conseguir algo diferente. Mas era Deus que estava me dando ou era eu que queria? E quando eu pude entender que aquilo era meu, eu fui buscar no Senhor e falei assim: agora eu quero viver a tua vontade.
A minha vida, Senhor, financeira, que seja a minha vida profissional, ela tem que ser de acordo com aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero mais. E quando foi no ano de 2018, mais ou menos, eu com uma família, com um filho que eu precisava sustentar, eu fui buscar no Senhor. Eu estava trabalhando num local que eu saía de casa 4, 5 horas da manhã para conseguir chegar lá às 8. Saía de lá às 18 horas da tarde, chegava, atendia 10 horas da noite, 11 horas da noite. Porque eu trabalhava em Itaquera. Para quem conhece Itaquera, você ir de carro é 30 minutos, você ir de ônibus é 4 horas. Né? Então eu ia de ônibus. E quando foi lá, eu falei, Senhor, agora eu quero viver o que é teu. E certo dia eu cheguei, Deus começou a me incomodar para me sair. E eu cheguei para o meu chefe e falei assim, até o final do mês eu vou sair. Se você puder, você me manda embora. Né? Eu falei assim, eu pedi as contas do trabalho para vir para cá. Então, se você puder fazer isso por mim, eu tinha uma amizade com ele, tenho até hoje, eu converso com ele toda semana, né? Meu ex-chefe. E eu falei assim, se você puder, faz isso por mim, vê de alguma forma, né? A gente faz um acordo. E o inimigo, ele tenta de qualquer forma paralisar nossas vidas. E como eu falei, aqui, Neemias recebeu um convite, eu recebi um convite. E por muitas vezes, se eu não estivesse entendendo aquilo que era de Deus, mas para a minha vida, se eu fosse aquele velho Wesley, eu tinha aceitado de novo aquilo que não era de Deus. Quando Deus ele me entregou, ele falou, quando meu chefe me chamou, ele falou assim, faltando um dia para fechar o mês, ele falou assim, Wesley, eu tenho 2 folhas aqui. Uma é a sua demissão, como você me pediu. E a outra é uma promoção. Eu era um assistente. E para quem conhece, existe o assistente e o analista. Só que assistente, existe 3 cargas, assistente 1, 2 e 3. Analista 1, 2 e 3. Ele falou assim, eu vou te virar analista 2. Eu ia pular do analista, eu não ia virar nem assistente 2, nem 3, eu ia pular essa etapa, ia pular a etapa do analista 1, eu ia virar analista 2. Eu ia pular etapas da minha vida. Eu ia para um salário que era quase 70% maior do que eu ganhava. Aquilo ali, na hora que eu olhei, eu falei assim, é tudo que eu preciso financeiramente. Eu falei assim, é isso que eu quero financeiro, é isso que eu espero. E eu falei assim, me dá 10 minutos. 10 minutinhos. Eu não tinha tempo para falar assim, vou orar, vou jejuar. Eu falei assim, para quem o que eu vou fazer? E veio uma luz, assim, veio algo no meu coração. Falei assim, liga para o bispo. E eu liguei para ele. E um dia eu pude entender que, e eu sempre falo isso para os jovens, entenda, que eu sei que é uma responsabilidade que o bispo tem, de ser um anjo da igreja, né, de ser o anjo de Deus aqui para nossas vidas. Ele que direciona, ele é nosso líder. E um dia eu pude entender, quando vem do anjo, vem de Deus. Eu entendi isso para minha vida, quando vem dele, vem de Deus. E eu liguei, eu falei assim, bispo, tal, ele já sabia da situação, que eu queria sair, porque eu sempre conversei com ele, eu sempre busco conselho. Eu falei assim, bispo, aconteceu isso, e eles me ofereceram isso. Ele me falou uma coisa só: pede um prazo para você conversar com a sua família. Se eles falarem que você não tem prazo, é porque não é de Deus para você ficar, é para você sair. Agora, se eles te derem um prazo para você conversar com a sua família, é porque é de Deus para você ficar. Eu voltei para o meu chefe e falei assim, preciso de pelo menos uns 2, 3 dias para me conversar com a minha família, para me entender se é bom para mim. Ele falou, Wesley, eu não tenho prazo, eu preciso dar a resposta hoje para o diretor. Eu falei, então me dá minhas contas. Eu falei, então pode me mandar embora, porque eu não quero viver o que é meu, eu quero viver o que é de Deus agora para a minha vida. E desde então, desde quando eu reconstruí, eu tenho vivido o que é de Deus na minha vida profissional. Desde então, eu tinha uma carga de analista 2, e não é querendo falar assim, é porque eu sou bom, mas é quando a gente entende o que Deus quer, é Ele que te dá. Hoje eu posso falar que eu sou um coordenador, hoje eu sou um gestor da minha área. E quando eu falava para o Senhor, a minha oração, eu falava assim, Denise sabia, eu falava assim, Senhor, eu tenho um objetivo de vida, porque eu falo que todos nós temos que ter objetivo nas nossas vidas, e na minha vida profissional eu tenho um objetivo. Eu falei assim, Senhor, até os 30 anos de idade, eu quero virar gestor. Só que quando eu coloquei minha vida no Senhor, não foi no meu tempo, foi no tempo dele. Com 27 anos eu estava assinando minha promoção para o gestor. Não foi no meu tempo, não foi do jeito que eu queria, foi da forma que ele queria.
que eu quero trazer para vocês nessa noite? Não é como você quer a reconstrução, é como Deus quer. Busca no Senhor o que Ele quer para a sua vida, seja ela financeira, seja ela profissional. Só que entenda que as adversidades elas vão vir. Faça como Neemias, busque no Senhor, para você poder passar por elas. Amém? Gostaria que os levitas já estivessem subindo, para a gente ir para o final. Gostaria que vocês analisassem a vida de vocês. Olha para dentro de vocês. Quem quiser fechar os seus olhos e fala assim: Senhor, eu tenho essa área na minha vida. Senhor, eu tenho isso que eu quero reconstruir contigo, meu Deus. Eu tenho isso aqui na minha vida, Senhor, que eu quero mudar. Eu quero fazer uma reconstrução, só que eu não consigo. Senhor, tem essa área na minha vida aqui que eu preciso que os muros sejam reerguidos, meu Deus. Eu preciso de ajuda. Coloque no Senhor. Coloque nesta noite no Senhor aquilo que você precisa reconstruir. É o Senhor que vai te dar toda a estratégia. Enquanto os levitas estiverem adorando, aquele que sentir no coração, quiser dobrar o seu joelho, quiser se colocar de pé, se quiser vir até aqui à frente, a gente tem a vida do bispo, a vida da pastora, tem os líderes, tem os intercessores que vão estar orando por vocês. Aquilo que Deus colocar, fala assim: é eu que vou fazer. Se Deus fala assim: Senhor, eu não consigo mais. Aqui, já até aqui eu cheguei, aqui eu não consigo ir mais adiante. Coloque para o Senhor. E é Ele que vai reconstruir. Amém?
enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Com sua glória sobre mim, Enche-me de ti, até transbordar. eu Nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós. só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Ó Deus, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Oh Jesus, pra onde nós iremos, Senhor, se só tu tens a palavra, Senhor. Oh Jesus, só tu tem palavra, Senhor, de vida eterna para nossas vidas. Oh Deus, vem, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na reconstrução, meu Deus. Oh Senhor, vem nos enchendo, Pai. Enche-nos, Senhor, da tua vontade, do teu querer, Senhor. Oh, relhanta, galabás. Relhanta, galabás. O pão do céu, o Relhanta, Deus galabás. Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Oh, relhanta, Tu galabás. és o pão do Oh, céu, igreja, se coloque, igreja, na presença. Enche-me, Relhanta, galabás. até transbordar. Pede pro Senhor te encher. Pede, chama o Senhor, chama a presença. Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, Até transbordar com sua glória sobre mim. Enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra Oh, onde Deus, enche na tua igreja, meu Pai. iremos nós? Enche, Senhor, o teu povo, Senhor. Só tu Enche da tua presença, meu Deus. Faça transbordar, Senhor, transbordar, meu Pai. Transborda, Senhor, o teu povo, Jesus. Enche, Senhor, enche, Senhor. pra onde iremos nós? Ó Deus, só tu tens as palavras de vida eterna. Iremos nós. Oh, Senhor, te agradecemos, Jesus. Oh, Senhor, obrigado, meu Deus.
Obrigado pelo teu amor, Senhor, que não tem faltado, Jesus. Oh, obrigado, Jesus, pela tua bondade, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Jesus. Obrigado, meu Pai, pela tua presença, Senhor. Não somos merecedores, meu Pai, mas pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, tu se faz presente no nosso meio, meu Deus. Obrigado, Jesus. Sem o Senhor, sem a tua palavra, não iremos conseguir, Jesus. Oh, Senhor, sem ti não conseguimos, meu Pai. Obrigado, Jesus. Recebe nossas vidas no teu altar, Senhor. Recebe, Senhor, cada um de nós, Senhor. E que tu possa, Senhor, nos trazer a tua vontade, meu Pai. Porque a tua vontade, ela é boa, Senhor, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Traga a tua vontade sobre nossas vidas, Senhor. Sobre cada área, meu Pai. Oh, Jesus, venha, Senhor, nos ajudando a reconstruir cada área das nossas vidas, Senhor. E nos ajuda, meu Pai, a passar por cada momento, cada luta, cada tribulação, Senhor. Oh, Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, que contigo, Senhor, somos mais que vencedores, meu Deus. Somos mais que vencedores, Senhor, através de ti, meu Pai. Oh, aleluias. Então ajuda cada um de nós, Senhor, a passar, Senhor, por cada tribulação, meu Pai. Oh, aleluia, Senhor. Eu coloco, Pai, Senhor, cada vida, Senhor. E que o inimigo, ele não venha ter poder, Senhor. Que ele não venha ter poder, Jesus, de nos paralisar, Senhor. Oh, aleluia. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o inferno, Senhor, a porta do inferno não prevalece, Senhor, contra a igreja, Jesus. Ele não prevalece contra a tua igreja, meu Pai. Porque temos a ti, Senhor, a ti, Jesus. Oh, aleluias. Oh, Senhor, que vocês possam adorar. Pede para o Senhor te encher, igreja. Oh, aleluia. Pede para Ele encher cada um de ti com a presença dEle. Onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de Vida eterna. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me
transborda, eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transborda. Pra onde iremos nós? Ó Deus, só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. iremos nós. Que você possa, nessa noite, sair para esta semana com essa presença. Que você não tenha medo das adversidades, não. Que você não tenha medo das adversidades. Se a presença do Senhor está aí, se você é uma pessoa que crê na palavra, pode ir tranquilo, pode ficar em paz. Que o Senhor o guardará, o Senhor te livrará. O povo de Deus é um povo que não precisa andar inseguro, não. Nós precisamos somente, simplesmente sermos fiéis ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Davi um dia disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes nós precisamos de coragem, às vezes precisamos de um conselho de Deus, porque nós temos Sambalá e Tobias que querem nos tirar do foco. Às vezes precisamos de um puxão de orelha, porque estamos saindo fora do propósito, do nosso chamado. Mas precisamos de um pastor. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe as tuas mãos, que tudo que você colocar as mãos venha prosperar. Que as lutas você possa olhar de uma forma diferente. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Saia daqui com uma autoridade espiritual da parte do Senhor, não para você enfrentar demônios, mas saia daqui como adorador ao Senhor, porque quando nós somos verdadeiros adoradores, o diabo não quer nem chegar perto. Você anda na liberdade, você anda na liberdade. Amém? Feche seus olhos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E toda a igreja diz: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Vão da paz do Senhor Jesus Cristo. Vão da paz do Senhor Jesus.